Seja por falta de evidências ou simplesmente mistérios bizarros, alguns crimes reais ainda não apresentaram nenhum tipo de solução. Eu sou a Demonte e você está no Jornal do Terror com Jeremias Ferreira. Você já assistiu O Massacre da Serra Elétrica? E Psicose, já assistiu? O Silêncio dos Inocentes? E você se pergunta, será que na vida real existem assassinos tão brutais como esses dos filmes? E eu digo sim. Entre eles, hoje eu vou apresentar um que inspirou O Silêncio dos Inocentes, Psicose e O Massacre da Serra Elétrica. Meu nome é Jeremias Ferreira e hoje vamos conhecer a história de Ed Gein. Ed Theodore Gein. Ele nasceu na cidade de La Crosse, no estado de Wisconsin, em 1906. Sua mãe era fanática religiosa e seu pai era um alcoólatra desempregado. A mãe de Ed educava seus filhos de uma maneira cruel. Ela ensinava que tudo era pecado. Inclusive, ela torturava Ed muito mais que seu irmão. E depois da morte de seu marido, a coisa ficou pior. Ela forçava-os a trabalhar para ganhar o sustento da casa. A coisa era feia. Ed sentia muita raiva, mas ao mesmo tempo muita admiração por sua mãe. Já seu irmão se rebelava contra ela e sempre forçava Ed a olhar sua mãe com outros olhos. Quando sua mãe morreu, Ed pegou um costume muito peculiar. Começou a exumar corpos. Ele, com seu amigo, iam até o cemitério, cavavam e pegavam os corpos. E com os corpos, ele fazia esculturas, ele fazia móveis e até mesmo troféus, como se fosse o maior prêmio da Terra. Ed se tornou um verdadeiro maníaco. Roubava corpos, pegava sua pele e fazia móveis e esculturas. A mãe de Ed era uma fanática religiosa. Para ela, tudo era pecado e Ed era proibido de fazer diversas coisas. Seu irmão também era proibido, porém, ele não sofria como Ed sofria. Sua mãe o torturava e Ed somente queria a sua aprovação, enquanto o seu irmão tentava o máximo possível se rebelar contra ela. Certa vez, os dois foram lavar as mãos para comer. A mãe analisou a mão de cada um e viu que a mão de Ed estava suja. E ela, de repente, disse para ele: essas palavras são duras. Hoje você não vai comer aqui. E era seu prato preferido: torta de maçã. Aquilo foi devastador. Inclusive, ela fez Ed se ajoelhar no milho e pedir perdão ao Senhor pelo grande pecado que ele fez. Isso o torturou muito. Com a morte de seu pai, a coisa ficou muito pior. Sua mãe o forçava a trabalhar para sustentar a casa. Mas essa não era a única morte que ele ia ter que enfrentar. Passado algum tempo, seu irmão também veio a falecer num incêndio. E, de repente, a sua mãe, a mesma que torturava, também veio a falecer em 1945. Sua mãe o maltratou muito, mas ainda assim ele a amava pra caramba.
Com a morte de seu irmão, Ed passou a morar somente ele e sua mãe. E o que parecia ser totalmente diferente, já que agora ele era um homem feito, um adulto, tinha maturidade, se tornou pior. Ele não podia nem sair de sua casa para ver os seus amigos. E ela mantinha o preso, dizendo que tudo era pecado. Em 1945, ela veio a falecer e Ed perdeu a única pessoa que ele tinha um amor genuíno por ela. Todo mundo tem um processo de luto. O processo de luto de Ed foi totalmente diferente. Ed passou a se voluntariar a ajudar nos funerais e nos enterros, o que parecia ser apenas um serviço normal, um bico ou até uma solidariedade, se tornou algo bizarro. Mas isso eu vou contar depois. Com a morte de sua mãe, Ed se trancou em sua casa, se isolou completamente do mundo e não saía para nada. Seus amigos sempre o convidavam para ir em bares, para se distrair, para se divertir, e ele sempre negava. Até que um dia ele decidiu aceitar. Lá foi aí que ele conheceu Melly, uma mulher encantadora. Ed morreu em 1984, vítima de câncer de pulmão. Sua história foi completamente perturbadora e inspirou vários filmes de psicopatas, entre eles Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Meu nome é Jeremias Ferreira e essa foi a história de Ed Wynn.